Olá a todos e todas, vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos tratar hoje da questão sobre acessibilidade, um termo bastante recorrente, amplamente discutido, e existem conceitos muito básicos que a gente precisa retratar sobre esse tema e focar bastante nas questões mais ampliadas no sentido social quando a gente fala sobre acessibilidade. A quem está e a quem tem direito à acessibilidade. Precisamente, a gente precisa manter dados que são dados da Organização das Nações Unidas, onde demarca que há 1 milhão de pessoas deficientes no mundo. Vejam, então, não é um número muito pequeno. A cada 5 segundos, uma pessoa fica cega, o que representa, portanto, aí 80% das pessoas que poderiam ser evitado uma situação de cegueira. Também a Organização das Nações Unidas indica que todos os dias 500 brasileiros se tornam deficientes, seja por acidentes ou por doenças que deixam sequelas. Então, esse não é um dado que seja irrelevante ou que a gente não precise manter atenção. Além disso, visualizamos alguns dados estatísticos que demarcam que pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida são aquelas pessoas que têm uma deficiência específica. Portanto, as pessoas com deficiência demarcam no Brasil uma população de 23,9%. Isso não é pouco para os 45,6 milhões dados do censo de 2010. Além do mais, na população idosa, há 10% de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o que representaria aí numa população de 19 milhões. Também não é um dado irrelevante. Gestantes e crianças de até 3 anos de idade representam 7,6% desta população, no sentido de a gente verificar mais de 14,5 milhão de pessoas com uma projeção do IBGE em 2013. Então, vejam, a temática da acessibilidade, no tocante àquilo que representaria uma parcela da população, tem 79,1 milhões de pessoas que demarcam uma situação de deficiência. O que isso quer dizer, portanto, que são 40% de pessoas de nossa população que estão incluídas com um tipo de deficiência ou um tipo de redução de sua mobilidade. No Brasil, o decreto que fala e que regulamenta da Lei de Acessibilidade consta do número 5296 de 2004 e que no seu artigo 10º diz: a concepção e a implantação de projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas da ABNT. Se a gente for considerar essa concepção e a implantação desses projetos arquitetônicos, nós teremos que considerar todo o desenho das nossas cidades, sejam as pequenas, sejam as grandes e sejam as megas capitais, né? Os grandes centros urbanos e os microcentros urbanos, inclusive aqueles que necessariamente a gente não percebe o número da população com deficiência ou com mobilidade reduzida, esses também devem se enquadrar às normas da ABNT para acessibilidade. E o que significa dizer o enquadramento para as normas da acessibilidade? Vamos adiante, então, para a gente entender o que é isso, o que os gestores municipais, estaduais e o ente federado precisa fazer para adequar a população que tem redução na sua mobilidade. Quando a gente fala de adaptação de mobiliário urbano e equipamentos, nós estamos falando necessariamente das ruas, das vias públicas, no sentido dos passeios, das praças, dos jardins e dos locais de grande acesso dessa população. Além do mais, quando a gente percebe no sentido da adaptação, a gente vai verificar que muito das nossas vias não tem um padrão regular, ou elas são muito curtas, muito estreitas, ou também não existem passeios. Há uma regulamentação, uma norma da ABNT que indica que os gestores precisam se enquadrar. Então, vamos ver aqui nessa gravura o que indica como relevância. A faixa livre, então, deve ser desconstruída, desobstruída
desculpem, para a circulação de pedestre, praticamente não pode ter inclinação. O que a gente mais vê nas cidades, geograficamente se falando, é que muitas constituem de uma área geográfica muito complicada. Então, muitos desses passeios acabam obstruindo. Quem que nunca viu uma projeção mal indicada, mal feita, onde tem um poste no meio de uma faixa onde uma pessoa cega vai passar? Então, isso precisaria manter o lugar desobstruído, livre para o fluxo daquela pessoa. A faixa de acesso. Então, área em frente ao imóvel onde pode estar vegetação, rampas, toldos ou algo que esteja obstruindo, como, por exemplo, algum buraco, alguma pedra que impeça aquela pessoa de ter uma circulação mais livre. Uma outra questão de adaptação é a faixa de serviço, onde ficam as árvores, os postes, as lixeiras, as rampas e outro equipamento público que impeça a essa pessoa de circular livremente. Então, essas questões estão datadas das normas de medições. Então, a gente vê aqui que há uma medição mínima, uma largura mínima que corresponde a 1,20 m para que haja uma circulação livre dessa pessoa. A partir daí, também uma circulação, uma área mínima de largura de 75 centímetros ou 0,75 metros para que essa pessoa tenha liberdade para poder circular nesse espaço. De acordo com a norma 9050 de 2004, que também é regulamentada pela norma anterior, algumas vagas ou alguns espaços acabam sendo obstruídos. Vocês vão observar nessas gravuras que foram tiradas em diversos espaços do nosso Brasil. Então, vejam que aqui, para acesso à rampa, há uma árvore no meio, ou seja, essa árvore poderia ser retirada desse espaço ou essa rampa deveria ser construída, dado que a árvore poderia ser preservada também e a rampa poderia ser construída de uma outra maneira para que desse acessibilidade às pessoas. Do mesmo modo, na vaga onde se demarca o espaço para uma pessoa com deficiência ou para um idoso, por conta da sua limitação de locomoção, há uma árvore também obstruindo o espaço. Do mesmo modo, a indicação de como o deficiente vai utilizar um banheiro. Então, aqui a indicação de uma escada. Então, como é que esse deficiente vai ter acesso ao banheiro, uma vez que a indicação para que ele chegue até o espaço é uma escada? Então, há geralmente sempre uma ausência de compreensão daquilo que se diz por sobre a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Na mesma norma, aí a gente vai vendo que, no sentido de tentar fazer essas adaptações, os serviços públicos ofertam as adaptações de acessibilidade de maneira bastante incorreta ou incongruente. Vejam, o acesso à pessoa para se locomover numa praça está num lugar completamente inadequado. Ela vai ter dificuldades aí, ou ela vai precisar de alguém que a apoie, que a auxilie. Do mesmo modo, essa rampa muito inclinada, a pessoa, ainda que ela tenha o suporte do corrimão para poder se manter equilibrada, ela não vai conseguir chegar ao topo de onde esta rampa vai dar o acesso para ela. Do mesmo modo, essa aqui, ó. Quer dizer, o que significa, então, esse espaço onde está permitindo que a pessoa tenha acessibilidade? É um tanto incongruente esse aspecto aí. Então, educacionalmente, ainda há muitos aspectos que a gente precisa demarcar para manter o sentido ou o conceito da acessibilidade para as pessoas que dela necessitam. Não só as pessoas com deficiência no sentido da cegueira, da surdez ou deficiência física ou da mobilidade reduzida. Muitas vezes nós também, pessoas que temos uma circulação livre, precisamos também algumas vezes de espaços de acesso. Então a gente precisa verificar a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das especificações dos serviços de transportes e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação.
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí eu amplio o debate para além das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, aquilo que a gente já percebe, uma ausência na acessibilidade, também a acessibilidade para as pessoas ditas ou consideradas normais. Quantas pessoas não já pegou um ônibus que teve dificuldade de acesso à sua escada, além de pegar com pouca firmeza no corrimão do ônibus, pode também acarretar prejuízos à pessoa. Então, esse é um decreto no número 5296 de 2004, que dita as normas para que os nossos gestores façam, compreendam a grande necessidade de acessibilidade dessas pessoas. Além disso, o Conselho Federal, no seu artigo 227, diz que é preciso facilitação de acesso aos bens e serviços coletivos com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Então, os idosos, eles precisam circular com mais liberdade em todos os espaços. O decreto 5.296 de 2004 trata especificamente da Lei da Acessibilidade. A portaria de número 3.284 trata das normas e critérios para isso, na questão do ensino superior, e aí a gente vê mais equipamentos de ensino superior com acessibilidade, isso é lei, né, para os seus estudantes. O decreto 5.626 de 2005, a regulamentação de Libras, então na sala de aula onde há um estudante surdo, há necessidade de um tradutor de Libras para que haja interação na mediação da aula e o entendimento desse estudante. E a portaria 976 de 2006, a acessibilidade nos eventos promovidos pelo MEC. Aí a gente amplia dizendo a acessibilidade no sistema de teatro, por exemplo, audiodescrição, nas televisões, por exemplo, há pessoas tradutoras de Libras também, com uma programação já especificada que naquele horário haverá uma pessoa fazendo a tradução de Libras do mesmo modo que uma pessoa que faça a audiodescrição. Além desses, há uma normativa de uso do Soroban, que é um equipamento de cálculo matemático para os estudantes cegos, né, na portaria 1110 de 2006, e os sinais, né? O que significa os sinais? Os sinais é um sistema de avaliação que avalia o plano de desenvolvimento institucional das IES, né, das universidades superiores, que deve estar elaborado de acordo com o decreto 5.776 de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação dessas instituições superiores e cursos sequenciais no sistema federal, que aí a gente sabe que existem cursos sequenciais no sentido de permitir uma segunda graduação, como de pedagogia, como outras graduações, tanto nas universidades privadas quanto nas universidades públicas também. Esse trata da promoção de acessibilidade de alunos com deficiência na letra do inciso 7º do artigo 16, que foi um grande marco, um grande ganho para as pessoas com deficiência, uma vez que elas tinham sempre negadas as suas inserções nesses espaços, e estando elas incluídas no espaço das universidades, das faculdades públicas, das instituições privadas, elas têm o seu direito garantido. Além disso, a lei da acessibilidade, ela visa garantir o acesso à escolarização. Aí a gente não fala apenas da questão do ensino superior, a gente fala desde a creche até o ensino médio. Isso é um ganho muito grande, né? Sob as condições de acessibilidade necessárias e a oferta do atendimento especial e especializado. Aí vocês já devem ter ouvido falar do AEE, né? Que além de manter as crianças na escola no turno regular, elas também têm direito no turno oposto ao acesso ao atendimento especializado, mantendo o curso da sua escolarização. Então vejam quantas coisas nós tratamos sobre a questão da acessibilidade, que vale a pena a gente ir aprofundando um pouco mais sobre isso. Nós tratamos aqui de uma questão muito ampliada, com alguns dispositivos de lei. Esses dispositivos, eles são necessários para a garantia do direito da pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida. Então vamos aprofundando, temos muito ainda a tratar
sobre a acessibilidade e bom estudo, vamos adiante, não desistam, embora a gente saiba que a lei da acessibilidade, ela é uma lei ampliada, não é apenas para as pessoas com deficiência, mas elas tratam, a lei da acessibilidade trata de modo geral para uma questão social que a gente precisa ficar bastante atento. Até lá.